Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 636 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui no livro de Hebreus, essa carta maravilhosa aos judeus cristãos. Hoje eu quero ficar em um versículo apenas, porque lendo aqui esse versículo me trouxe tantas reflexões e eu quero compartilhar essas reflexões com vocês. Amém? Olha só, é o versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus. Olha o que esse versículo traz. Ele fala assim, ó: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Gente, às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma rápida, né, e lê vários versículos ao mesmo tempo, e a gente deixa de se aprofundar em coisas assim muito simples e poderosas que estão ali nos nossos olhos e às vezes passa batido. Eu estou lendo aqui numa versão chamada NTLH, né, como eu tenho feito já há algum tempo nesse projeto, que é uma linguagem mais acessível, mais de fácil entendimento. Eu vou ler também aqui na linguagem Almeida Revista e Atualizada, tá? Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Tá? Só para vocês terem uma ideia do tanto que é diferente, né, a forma da gente ler de uma versão para outra, mas está dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Eu peguei outras versões e fiquei analisando, poxa, é tão diferente, mas é exatamente a mesma coisa, é o mesmo sentido. Então vamos pegar essa versão mais simples para a gente entender o que Deus está falando aqui através desse versículo. Olha só, vamos ler novamente na NTLH. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, ou seja, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas e que sustenta todas as coisas, né? Os cientistas eles tentam entender assim a perfeição do universo. Se tivesse um desvio de 0,0001, uma diferença na gravidade da Terra, na gravidade da Terra, não, na fórmula da gravidade que é para a Terra e para todos os outros planetas ao mesmo tempo, e estrela, seria um caos. Então, assim, é muita perfeição, né? O universo ele tende ao caos, só que o que sustenta tudo isso é Deus, é Jesus, amém? Então esse Deus que criou e sustenta todas as coisas com harmonia, ele fez o que era apropriado. Lógico, Deus só faz aquilo que é apropriado, ele só faz aquilo que convém, aquilo que tem proveito, né? Aquilo que é perfeito. E, continuando, tornou Jesus perfeito, Jesus, seu Filho, Deus Pai, tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Uau! Olha, isso daqui veio para mim assim e me impactando de uma forma muito forte. Eu quero compartilhar aqui com você o que isso me impactou. Talvez ele venha impactar você também. Porque olha só, Deus tornou Jesus perfeito. Ele veio como um homem e ele foi aperfeiçoado, ele foi tornado perfeito por meio do sofrimento. Olha que profundo isso. Então, o que quer dizer isso? O sofrimento é aquilo que nos torna perfeito.
Olha que coisa, olha que revelação, olha que chave que a gente pode acessar com isso. E mais, eu percebo que muitas vezes eu senti medo de sofrer. E por medo de sofrer, eu deixei de fazer muitas coisas. Por medo de sofrer, eu não abri os meus sentimentos para algumas pessoas. Por medo de sofrer, eu deixei de fazer um curso maravilhoso, que eu era apaixonado por biologia, e fui fazer contabilidade na faculdade, porque eu tinha medo de sofrer e de não ter um emprego, de não ter dinheiro suficiente para me manter e manter uma família que eu gostaria de ter no futuro. Por medo de sofrer, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer por medo do sofrimento. E o que acontece? O sofrimento não é ruim. Olha o que Jesus está falando aqui, olha o que Deus está falando. Deus Pai tornou o próprio Jesus perfeito por meio do sofrimento. Ele sofreu, ele foi açoitado. Se você já viu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vai entender que aquelas cenas, elas são reais. Aquelas cenas aconteceram. Não que elas são reais a ponto de, isso aconteceu exatamente daquele jeito. Não, mas foi daquela forma. Isso está escrito na palavra. Foi daquele jeito mesmo que aconteceu. O sofrimento foi grande, o sofrimento foi forte, e esse sofrimento tornou Jesus perfeito, o Cordeiro perfeito, que veio para tirar o pecado do mundo. Olha que coisa poderosa. E aí eu fico pensando em tantos exemplos que Deus traz na Bíblia, né? Exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos e depois elas se aperfeiçoaram e elas foram capacitadas a estar em lugares de honra. Você pega aí o exemplo de José do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos, tentaram matar ele, não mataram. Rúben convenceu eles a venderem José como escravo. Ele foi como escravo, humilhado, deve ter apanhado muito até chegar lá na casa de Potifar. Lá em Potifar ele foi injustiçado, pela mentira da esposa de Potifar ele foi preso, aprisionado, e durante todo esse tempo, 13 anos, dos 17 aos 30 anos, ele sofreu, até que ele fosse colocado como o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas de Faraó. Você olha para a vida de Davi. Davi foi ungido quando ele tinha 17 anos de idade. Ele recebeu a unção. Depois disso, ele passou por tanta coisa. O próprio rei Saul tentou jogar uma lança nele e matá-lo. Ele se desviava, ele fugia, ele ia para as cavernas sozinhos, se sentindo solitário, sofrendo. Os salmos retratam muito desse sofrimento de Davi. Com 30 anos ele foi feito rei de Israel. Amém? E tantos outros exemplos nós temos na Bíblia, que falam. O próprio livro de Jó. O livro de Jó, ele fala disso. Deus permitiu que Jó perdesse tudo, perdesse dinheiro, perdesse saúde, perdesse os filhos, 7 filhos, 3 filhas. Perdeu tudo, sentia dores extremas, e esse sofrimento fez com que ele, por fim, lá no capítulo 42 dele, por fim ele fala: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, e agora eu conheço Ele de verdade. De ouvir e de ver, de sentir. Talvez para que eu e você nos aperfeiçoemos, cheguemos à perfeição que Deus quer, né? Sedes perfeito, assim como eu sou perfeito. Nós temos de passar por situações, então não tenha medo de sofrer. Eu vejo que as pessoas, elas estão querendo evitar o sofrimento de todas as formas. Olha para a sociedade, né? Querendo ter muitas coisas, assim, se cercar de proteção para que não soframos, né? Então a gente se cerca, toma um monte de remédio, a gente às vezes se coloca numa redoma, assim, onde você não pode sofrer, carros blindados, né? Uma coisa assim, de um medo de sofrer.
Um medo de sofrer. Olha o exemplo lá do livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram. Nem cheiro de fumaça eles tinham quando eles saíram de lá, porque Jesus estava lá com ele. Olha o exemplo de Daniel, que foi jogado na cova dos leões e ele ficou lá uma noite inteira. No dia seguinte o rei foi lá e viu que ele estava intacto. E ele colocou lá as pessoas que deram aquele decreto e morreram ali. Por quê? Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Ele é o nosso protetor. Ele é o que traz a proteção. Sem Deus, em vão vigia o sentinela. Se não tivermos Deus, às vezes as pessoas falam, mas é muito perigoso, LP, vocês irem para esse lugar. Né? A gente passou por isso, ficamos um mês lá na África, morando numa tribo, numa barraca lá, que não tinha banheiro, não tinha eletricidade, não tinha nada, perigo de malária muito forte. É perigoso, é perigoso. O que é perigoso, gente? Se a gente está, né? Que medo é esse? Que medo é esse? Se a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem que fazer. Jesus, ele estava conectado ao centro da vontade de Deus e ele sofreu. Deus Pai permitiu que Jesus sofresse, porque é pelo sofrimento que nós chegamos à perfeição. Olha que chave poderosa. Para de ficar com medo de sofrer. Aí as pessoas fazem seguro de tudo, é seguro de carro, é seguro de casa, é plano de saúde, é não sei o quê. Olha, desculpa, tá, gente? Tudo bem, você pode fazer tudo isso aí, mas olha, isso não evita, tá? Não evita. Ele pode até evitar alguma coisa acontecer e você perder alguma coisa assim momentânea, mas sinceramente, eu decidi confiar 100%, sabe? Confiar 100% em Deus. E se tiver que ter sofrimento, esse sofrimento é para me aperfeiçoar, para estar seguindo na minha missão, na obra dele, no centro da vontade de Deus. Vamos parar de ter medo de sofrer, gente. Vamos parar de ter medo de sofrer. Por medo de sofrer, a gente deixa de viver muitas coisas que Deus planejou para nós. Amém? Então é isso. Olha que chave. E ele continua aqui. Deus fez isso a fim de que muitos, ou seja, muitos quer dizer que não são todos, muitos. Isto é, que são esses muitos? Ele explica o que são esses muitos. Isto é, os seus filhos. Que filhos são esses? São aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, que aceitaram, que se tornam filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Esses, para que eles, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Essa glória que foi conquistada com sofrimento, com morte, com sangue, com humilhação, com injustiça. Essa glória foi conquistada dessa forma. Amém? E nós não podemos ter medo de sofrimentos, porque Ele quer que nós, muitos, participemos da glória de Jesus. Você quer participar da glória de Jesus? Então acredita, não tenha medo. Não tenha medo, vá e viva a vontade de Deus para a sua vida, que é diferente da sua, eu tenho certeza. Porque se era diferente da de Jesus, também vai ser diferente da sua e da minha. E para fechar esse versículo, pois é Jesus quem nos guia para a salvação. É Ele quem guia os filhos de Deus, aqueles que aceitaram para a salvação. E a salvação vale a pena, porque Ele é a maior recompensa de todos. A gente vive muito, eu vejo as pessoas vivendo muito focadas nesse mundo. Esquece. O que vale a pena é o depois disso aqui. Lógico, você pode fazer valer a pena aqui também, sim, se entregando, não temendo, vivendo uma vida de temor a Deus, de amor a Deus, se sacrificando pelas pessoas, servindo as pessoas, sem medo de sofrer, sem medo de escassez, sem medo de doença, sem medo da morte. Amém? E aí sim, você vai ter essa recompensa que é a maior de todas. Diz aqui no versículo 1 desse capítulo, é a maior recompensa de todas.
é maior, que é o quê? Essa grande recompensa que é a salvação. Essa grande recompensa que Deus deu para nós, para mim e para você. Amém? Receba essa palavra para a sua vida, que o medo saia da sua vida, que você não tema o sofrimento, que você não tenha medo de sofrer e que você viva uma vida com coragem, intrepidez e amor. O amor lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por mais esta palavra, por este versículo tão profundo. Senhor Deus, por nos trazer para esta revelação de que o Senhor nos quer perfeito, para que nós tenhamos a salvação, para que estejamos contigo, Senhor, na eternidade, junto contigo, em família, pois foi para isso que o Senhor nos criou. Pai, tira todo medo de dentro de nós, tira toda insegurança, Pai. Senhor, tira todo trauma, Senhor Deus, e que nós possamos viver com coragem, intrepidez e amor. Tira tudo que não vem de Ti, das nossas vidas, das nossas mentes. Transforma a nossa mente para que a gente possa vir a conhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E nos leva, nos guia à salvação, que é o que o Senhor deseja para nós, para todos nós. Em nome de Jesus, te recebemos, Jesus, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.